Queridos, nós vamos terminar hoje o trechinho que já estamos estudando há bastante tempo já, e a gente tem que terminar esse trecho, que é 1 Pedro 1, de 17 a 21. Nós estamos caminhando devagarinho na exposição de 1 Pedro. É uma carta muito rica, uma carta que eu particularmente gosto muito. E ela fala de vários assuntos aí que são muito pertinentes para os momentos que a gente tem vivido, né, no mundo todo, né, na sociedade. E nós estamos ainda no primeiro capítulo. E os irmãos devem se lembrar que dos versículos 17 a 21, está aí na tela do 17 ao 19, e aí tem mais alguns versículos depois, né? A gente vai ler agora. Os irmãos devem se lembrar que tem uma ordem que rege toda essa parte, todo esse trecho. A ordem está no versículo 17. Qual que é a ordem que está lá? Se os irmãos baterem o olho aí, os irmãos vão ver. Qual que é a ordem que rege todo o versículo, todos os versículos aí desse trecho? Qual é o imperativo ali? Não é o invocais. Procurem imperativo, é uma ordem. Portai-vos com temor. Essa é a ordem. Portai-vos com temor. Então, portai-vos com temor é que eles devem viver com temor a Deus, certo? Tudo que eles fizerem tem que ser feito com temor a Deus. E aí, os demais versículos giram em torno dessa ordem. Os demais versículos dão o fundamento, ou os fundamentos, para essa ordem. Por que o crente tem que viver com temor? Por que o crente tem que se portar com temor? Por que o crente tem que, em todas as áreas da vida, a todo momento, viver de modo reverente a Deus? Viver de modo obediente a Deus. Por quê? Pedro vai apresentar essas fundamentações, ou esses fundamentos para nós, relacionando isso com a redenção. Os irmãos devem lembrar que redenção é o resgate. Nós somos resgatados. Por termos sido resgatados, então devemos viver com temor. E aí todo esse trecho mostra para nós realidades dessa redenção, que é o que nos leva a viver com temor. Nós temos que viver com temor porque fomos resgatados. E como foi esse resgate? Aí Pedro descreve isso para nós. Então vamos ler aí os versículos e os irmãos vão reparar aqui existem 5 informações sobre a redenção do crente. Nós já vimos 4 das 5. Hoje a gente vai ver a última, que está no último versículo que ficou faltando. Então olha aí 1 Pedro 1, 17 a 21. Ora, se invocais como Pai, esse se aí nós vimos que é um já. Pedro não está colocando em dúvida. Ele está falando, já que vocês invocam Deus como Pai, já que vocês chamam Deus de Pai, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui é a primeira informação sobre a redenção. E a primeira informação é a seguinte, o crente foi resgatado para uma vida reverente. Temer a Deus significa, um dos elementos do temor a Deus é reverência. O crente é chamado a viver com reverência diante de Deus. O crente é chamado para viver com respeito pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Sabendo quem Deus é, o poder de Deus, a grandeza de Deus e respeitando, temendo a Deus, tendo medo de Deus. Hoje em dia as pessoas acham que não é para ter medo de Deus. Né? Aquele Ed Renekiewicz, ele tem uma pregação que ele fala, né? Eu não tenho mais medo de Deus. Está errado. O crente tem que ter medo de Deus. Não é o medo que nos afasta, não. Mas é o medo que um pai dá no filho. Uma reverência, um zelo, você saber quem é, com quem você está falando. Não está falando com seu amigo, seu colega. E aqui o texto deixa isso claro. O crente foi resgatado para uma vida reverente. Por isso que está ali, portai-vos com temor. E esse versículo eu gosto muito dele porque ele destaca que Deus tem 2 papéis para com o crente. Quais são os 2 papéis que estão destacados aí? Em primeiro lugar, Deus é o que do crente? Pai. Então ele provê, ele protege, ele cuida. Né? E qual que é a outra função que Deus desempenha com os crentes também? Qual outro papel que Deus desempenha com os crentes? Ele é juiz. Então Pedro coloca as coisas em equilíbrio. Por isso que a gente tem que ser reverente. Ele é pai, mas não esqueçam, ele também é juiz. Portanto, vivam de modo reverente, vivam com temor. Segunda informação está no versículo 18, que diz que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Então nós somos resgatados
para uma vida reverente e de uma existência vazia. Olha lá, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, aí a redenção, né? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É um modo de vida vazio. Os ímpios têm um modo de vida vazio. E ao longo das gerações, esse modo de vida vazio vai passando de pai para filho. E a natureza pecaminosa, dominando o ímpio, faz com que a vida dele seja inútil, vazia, sem sentido, sem benefício nenhum, sem nada que se aproveite. Mas nós somos resgatados disso. Nós somos resgatados do fútil procedimento, esse procedimento inútil, vazio, sem proveito, que os nossos pais passaram para nós. Pela natureza pecaminosa, por uma vida de impiedade que a gente é ensinado a viver, né, pelos nossos pais, enfim. Nós somos resgatados disso. Então, o crente foi resgatado de uma existência vazia. 19. O crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Olha só. Mas, então nós não fomos resgatados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui lembrem-se, quando a Bíblia fala de sangue, isso significa que o sangue de Jesus tinha alguma coisa diferente do nosso? Era uma hemoglobina dourada. Então você punha no microscópio, você via lá um monte de mini Jesus ali no sangue, brilhava o sangue de Jesus, né? Cortava, saía luzes do sangue de Jesus, né? Era um sangue diferente do nosso? Não. Então por que aqui fala que o sangue de Cristo que nos salvou? Sangue é uma referência ao quê? A morte. Né? É um jeito visual, gráfico, de você resumir uma morte violenta. Então, é uma morte que causou sangramento. Você olhava para Jesus, ele era um homem sangrando. Então, quando você fala do sangue, você está falando, na verdade, da morte. Então, o que salva o crente? O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. É o resgate, é o preço, é a moeda que foi usada para que nós fôssemos comprados. Quarto, versículo 20, quarta informação aí. O crente foi resgatado a partir de um plano eterno. Antes de nós existirmos, antes do universo todo existir, na mente eterna de Deus, ele desenhou um plano. E esse plano envolvia os nossos rostos, os nossos nomes, nos envolvia. Mesmo antes da gente existir. Ele falou, eu vou enviar a Cristo para morrer pelo Isaac. Vou enviar Cristo para morrer pela Letícia. Vou enviar Cristo para morrer pela Domênica. Esse era o plano que foi traçado lá na eternidade. Deus não foi pego de surpresa com a morte de Jesus. O pecado não pegou Deus de surpresa. Tudo fazia parte do plano, um plano eterno. E é o que diz aí o versículo 20. Conhecido, ou seja, escolhido, é a ideia aqui, definido, com efeito, antes da fundação do mundo. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando são o fim dos tempos? Hoje é o fim dos tempos, né? Então a gente geralmente vê essa expressão na Bíblia e a gente fala, o fim dos tempos está chegando, né? Ó o terremoto, ó lá em Israel, a lua de sangue, né? É o fim dos tempos. Ó, já é fim dos tempos há 2000 anos já, praticamente. Porque fim dos tempos é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então, esse período no qual Pedro estava, no qual nós estamos, tudo isso é fim dos tempos. Porque depois disso já vem os últimos capítulos da história. Por isso é fim dos tempos, certo? Então, nós já estamos aí. Então, Jesus foi manifesto agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse período aí, depois da sua vinda. A sua vinda marca isso. A sua vinda marca esse momento da história. Então, já estava definido lá atrás, mas se concretizou na história nos dias ali do Novo Testamento. Por amor de vós. E aí vem o 21, que tem a quinta informação sobre a redenção do crente. Que o crente foi resgatado para viver com Deus. E é aqui que a gente precisa estudar, né? Nós somos resgatados a partir de um plano eterno, versículo 20, nós já estudamos. E agora nós vamos ver aí o versículo 21, que fala que o crente foi resgatado para viver com Deus. Então olha aí o que diz o versículo 21. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
Então, o título que resume esse ponto, a quinta informação sobre a redenção nesse ponto, no versículo 21, é que o crente foi resgatado para viver com Deus. O crente foi resgatado para desfrutar de um relacionamento com Deus, estar próximo de Deus, ter comunhão com Deus. E isso muda a nossa realidade presente, como a gente vai ver aqui no versículo. E a ideia de Pedro, ao realçar isso, é realmente que isso mudasse o modo como os crentes lá da época encaravam o que eles estavam passando. Porque lembre-se, os crentes aqui dessa época, eles estavam passando por um tipo de perseguição social. Não era ainda uma perseguição estatal, onde você tem prisões, onde você tem multas, onde você tem mortes. Não estava nesse nível ainda, mas já estava caminhando para algo mais sério. Mas aqui era uma perseguição social. Mais para frente, Pedro vai falar que os incrédulos eles tinham problema com os crentes. Eles zombavam dos crentes, eles se incomodavam com os crentes. Então isso trazendo para termos de hoje, né? Isso representa uma zombaria no trabalho. É o equivalente a você perder uma oferta de promoção porque você é um crente. É você, né, não ser chamado para o churrasco da família, porque você a ovelha negra, né, da família, você é o crente chato da família. Ah, lá vem ele, não fala nada. Né? Significa você perder amizades. Então, todo esse tipo de perseguição social e de outra natureza já acontecia naquela época. E qual que é o efeito de uma perseguição dessa no crente? O que isso causa em alguém? O que isso pode causar em nós? Quando uma perseguição dessa natureza vem sobre nós. Qual que é o efeito disso na gente? No nosso emocional, no nosso ânimo. O que isso causa na gente? Isso podia estar causando naqueles leitores lá. Tristeza, aflição, desânimo. Será que alguém, nessas condições, a pessoa não começa a pensar, peraí, eu estou sendo crente, mas será que vale a pena mesmo? Porque tá todo mundo me zombando, aí eu olho lá o fulano de tal lá, o cara lá do terreiro, ele é amigo de todo mundo, ganha promoção no trabalho, e eu que sou crente, tenho que ficar perdendo aqui as promoções e tudo mais. Olha a família do fulano lá, ó. Todo mundo vai lá em outra religião, lá vai no templo de não sei quem, e tá todo mundo feliz. E eu aqui com briga na família, todo mundo me tirou do grupo de WhatsApp da família, não me chamam mais para churrasco, final de ano não tem ninguém para... Será que vale a pena eu ser crente? Uma dúvida dessa, ela pode vir? É natural que ela venha? Claro que é. Então Pedro escreve para que os crentes coloquem as coisas na perspectiva certa. Peraí. A fé de vocês é uma fé mais preciosa do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Ele já falou disso alguns versículos atrás. Ele falou que a nossa fé, a nossa salvação, ela foi adquirida por algo mais precioso que ouro e prata. Então, isso mostra um valor excepcional, singular, eterno, infinito da nossa fé. E o que ela representa. Então nós temos que encarar a vida de um jeito diferente, encarar as perseguições de um jeito diferente, a zombaria de um jeito diferente. Então Pedro quer colocar as coisas em perspectiva. E aqui Pedro deixa isso claro, porque ele fala ali no finalzinho, ó, sobre fé e esperança. Duas virtudes, ou duas realidades, né, que são essenciais para alguém passar por o que aqueles crentes estavam passando. E essenciais para a gente também hoje. Mas vamos ver aí o que o todo do versículo diz com esse pano de fundo em mente, tá? Com esses sofrimentos todos aí que os crentes estavam passando em mente. Então olha só o que diz aí. Versículo 21 começa. Que por meio dele tendes fé em Deus. Pergunta, quem é esse dele aí do versículo? Quem é esse dele do versículo 21? Que por meio dele, quem é esse dele? Jesus, né? Jesus. O nome de Jesus não aparece ali, mas se vocês olharem o 20 e volta para o 19, por favor, Eva. Se vocês olharem aí, a partir do 19, está tudo se referindo a Cristo. Então, olha lá. Pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Aí vai para o 20. Conhecido com efeito, porém manifestado. Quem que é esse? Jesus. Certo? E o versículo 21 continua falando de Jesus. Que, por meio dele quem? Jesus. Então, por meio dele, nós temos o quê? Fé em Deus. Certo? É interessante isso aqui que Pedro fala, porque isso realça
que é apenas por meio de Jesus que o crente pode chegar até Deus. Não tem outro caminho, não tem outro acesso, não tem outra porta. Não tem como você chegar por outra via até Deus. O único jeito de você chegar até Deus é por meio de Jesus. É através de Jesus. Ele é o caminho. Se vocês olharem em 1 Pedro 3,18, dá uma olhadinha o que ele fala um pouco mais para frente. 1 Pedro 3,18. Olha só como essa ideia realmente que Pedro tem em mente. Olha o que ele fala mais para frente. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, na mente de Pedro é muito claro, quem é aquele que habilita o crente, que possibilita que o indivíduo chegue até Deus? Jesus, é só ele. Não tem ninguém mais que pode fazer isso. Maria pode fazer isso? Que por meio de Jesus e Maria tem fé em Deus. Maria pode fazer isso? Não. Os santos podem fazer isso? Sei lá, Santo Antônio, Santo Expedito, São João, sei lá. Algum santo pode fazer isso? Algum profeta pode fazer isso? Eu tenho uma unção especial e você pode chegar até Deus por mim. Tem como fazer isso? O dízimo pode fazer isso? Não. Tem alguma outra coisa ou mais alguém que pode abrir o nosso acesso a Deus? Nos levar até Deus? Não. Nós só conseguimos isso, volta lá por favor, Eva. Nós só conseguimos isso por intermédio, por meio, né, de Jesus. Por meio dele, tendes fé em Deus. Olha aí o que diz 1 João 2. 1 João 2, 22. Inclusive Jesus falou sobre isso, né? Lá em João 14,6, o que Jesus falou? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem outro caminho? Não. Notem que é interessante ali. Jesus não falou que ele é um caminho, né? Olha, eu sou um caminho, mas tem vários. Você pode chegar até o Pai, você pode chegar por Buda, você pode chegar por Allan Kardec, você pode chegar por, sei lá, por uma meditação transcendental. Tem vários caminhos para o Pai, né? Tem vários caminhos, né? Então, qualquer lugar que você vai, você chega lá. Antigamente o pessoal brincava que todos os lugares chegavam em Feira de Santana, né? Lá no Nordeste parece que é famosa Feira de Santana. Qualquer lugar você chega em Feira de Santana, né? Então, para chegar no Pai, qualquer caminho que você pega é como ir para Feira de Santana. Você vai chegar no Pai. É assim? Não. Só tem um caminho para o Pai, só um. Jesus não falou, eu sou um caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Não tem outro. E olha, diga. Uma vez eu estava vendo um padre pregando, ele falando que Maria... Aí ele falou que Maria é a ponte que leva a Cristo. É que eles acreditam... A ponte que leva a Cristo. Ele falou que Jesus é o caminho que leva ao Pai. Mas e a ponte, né? Tá, o caminho tá lá, mas como é que eu vou chegar no caminho, né? Olha onde o cara chega. Né? É que eles acreditam que Maria tem um poder intercessório pelo indivíduo e tudo mais, né? Pela pessoa. E nada a ver. Tem nada a ver com Maria, nossa. Mas olha aí o que diz 1 João 2, 22. Do 22 até o 23, olha só. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, igualmente, tem o Pai. Qual que é o único jeito de ter o Pai? Ou seja, de estar em comunhão com o Pai, de estar próximo do Pai. Qual que é o único jeito aqui? Confessando o Filho. Não tem outro caminho, não adianta. Eu não confesso o Filho, mas eu dou minhas esmolas. Eu não confesso o Filho, mas eu dou lá um dinheiro para CD, eu dou um dinheiro para casa de Davi, eu faço o que está ao meu alcance. Qual é o único jeito de chegar ao Pai? Confessando o Filho. Só. Então é por meio dele que o crente pode chegar até Deus. Só. Não tem outro caminho. Não tem outro. Certo? Então, muito importante enfatizar isso daí, porque ainda hoje a gente fala muito da época da Reforma, né? Porque na Reforma eles acreditavam nas indulgências, né? Na intercessão dos santos e tudo mais. Aí veio os 5 solas, né? Os solos Cristos, aquela coisa toda, somente Cristo, né? E tudo mais. A gente coloca essa discussão muito lá atrás na história, mas ainda hoje as pessoas acham que tem outros caminhos até o Pai.
Ainda hoje, elas acham que para chegar até Deus existem outros caminhos. E Pedro está falando, não, é por meio de Jesus que alguém pode ter fé em Deus. E é o único, não tem outro caminho, não tem outra forma de chegar até Ele. Legal, vamos continuar então, olha só. Que por meio dele tendes fé em Deus. Confiança em Deus, uma aproximação de Deus, né? O qual o ressuscitou dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai, certo? O Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o que a ressurreição de Jesus, ou por que a ressurreição de Jesus é tão importante no entendimento cristão, na teologia cristã? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Porque a ressurreição de Jesus trouxe uma série de... confirmou uma série de coisas e trouxe para nós uma série de garantias. Então olha só, por exemplo, o que diz aí Romanos 1,4. Olha como isso é importante. A ressurreição de Jesus é muito importante. Tanto que, para ser crente, é fundamental crer na ressurreição. É fundamental você crer na ressurreição de Jesus. Mas olha aí o que diz Romanos 1,4. Olha como a ressurreição de Jesus tem um papel importante na sua relação com a messianidade de Jesus. A ressurreição de Jesus confirmou que Jesus é de fato quem ele afirmava ser. Porque ele falava que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o Salvador. Mas ele morreu. E aí, se ele tivesse continuado morto, ele falava isso, mas morreu, né? Não tem nada mais do que isso. Falou, era só papo no final das contas, né? Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou... isso aí, tem que ficar feliz mesmo por causa da ressurreição. É isso aí. Então, quando ele ressuscitou, algo foi confirmado, que é a sua messianidade. Ele, de fato, era quem ele afirmava ser. Porque o Pai confirmou isso. Olha só. E foi designado Filho de Deus com poder. O que é designado Filho de Deus? Ele foi confirmado, né, como aquele que de fato é Filho de Deus, como Messias. Né? Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que confirmou que Jesus de fato é o Messias, que Jesus de fato é o Salvador, que Jesus de fato é o Filho de Deus? A ressurreição dele. Ele falou, eu vou ressuscitar. E de fato isso aconteceu. E isso foi uma confirmação que o pai deu. Foi um testemunho do Pai para o Filho. Né? O Pai deu vários testemunhos para o Filho. Vocês devem lembrar, no batismo, o Pai testemunhou do Filho, no batismo de Jesus. Na transfiguração, o Pai testemunhou do Filho. E na ressurreição é um testemunho também. Ainda que não seja um testemunho verbal, é um testemunho de uma ação. Ao ressuscitar Jesus, algo foi confirmado, a sua messianidade. Olha também o que diz aí, Romanos 4:25. Os irmãos vão olhar esse versículo e os irmãos vão me dizer o que esse versículo garante para nós. É uma garantia para nós isso daí. Olha lá, lê o versículo com calma e me diga. Esse versículo garante o que para nós? A ressurreição de Jesus garante a nossa justificação. Eu sempre brinco que é como se fosse a segunda via do cartão, da maquininha do cartão, sabe? A ressurreição foi o comprovante, a notinha fiscal. O pagamento foi aceito. Não tem mais débito nenhum, não tem mais nenhuma dívida aberta. Está aqui o seu comprovante, está aqui o recibo. Olha lá. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O que é ser entregue? É morrer, né? Ser entregue é um sacrifício, é só morte. Então, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aqui, a ideia de Paulo aqui, quando ele fala... se vocês olharem, é um paralelinho que ele faz. Né? Ele fala, ele morreu por causa do pecado e ressuscitou por causa da justificação. Justificação é declarar justo. Nós éramos culpados e agora nós não temos mais culpa aplicada a nós. É um paralelo. Então, aqui o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, a morte e a ressurreição de Jesus são centrais para a nossa salvação. A morte e a ressurreição. Porque na sua morte os nossos pecados foram pagos. A nossa culpa foi tirada, isso é a justificação. E a ressurreição comprova isso.
É o comprovante. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não ia ter garantia nenhuma de que o pagamento foi aceito. Né? E aí, será que Deus aceitou ou não o pagamento de Jesus? Não sei, ele continua morto lá, então não dá para saber, né? Não tem como saber. Como eu falei, né, para nós que somos crentes, para ser crente, é fundamental crer na ressurreição. Olha o que Paulo diz um pouco mais para frente aí de Romanos, em Romanos 10, 9. Dá uma olhadinha aí. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quão central é para a pregação do Evangelho a ressurreição de Jesus, segundo esse versículo? Porque se você crê na ressurreição de Jesus, você crê em tudo mais atrelado a isso. Porque, peraí, se ele ressuscitou, é porque ele morreu. Por que ele morreu? Ele morreu pelos meus pecados. E o que a ressurreição dele significa? Significa que Deus aceitou o pagamento pelo pecado. Então não tem como você desassociar, não tem como você desvincular o evangelho da ressurreição de Jesus. É uma parte central. E aqui isso fica claro. O crente, ele confessa que Jesus é Senhor, ou seja, ele é o dono da minha vida. O crente, a pessoa quando se converte, ela ganha um Senhor, ela ganha um dono. Antes o dono era o pecado, era a natureza pecaminosa. Agora não. Quando a pessoa se converte, ela ganha um novo Senhor. Quem é esse novo Senhor? Jesus. Ele manda na minha vida. Então, quando eu confesso Jesus como dono da minha vida, aquele que morreu por mim, me comprou, me resgatou, e eu, junto com isso, eu confesso e creio que ele ressuscitou, então eu de fato sou alguém salvo. Eu de fato dou testemunho de que o meu coração é um novo coração e agora eu sou um convertido. Certo? E a ressurreição é algo que Pedro já falou. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, antes do Evaristo colocar lá na tela, volta lá para 1 Pedro 1 e olha para os primeiros versículos aí. Dá uma olhada aí. Pedro já falou sobre a ressurreição lá no comecinho. Dá uma olhada aí e me diga em qual versículo Pedro já falou no capítulo 1 sobre a ressurreição de Jesus. Dá uma olhadinha aí. Qual versículo? 3. Vamos ver se é o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo, ou de Jesus Cristo, dentre os mortos. Esse versículo é muito legal porque ele fala que, à luz da ressurreição, o crente tem uma viva esperança. O que é uma viva esperança? O que é uma viva esperança? A gente pode tentar fazer o exercício contrário, né? O que é uma esperança morta? Eu não sei o que é uma esperança morta. Né? O que é uma viva esperança? É uma esperança com certeza. Okay? Então, é uma esperança que não é só especulativa, ela é garantida. Tá, ok. Acho que tem a ver com isso. Mas o que mais? Talvez tenha a ver com intensidade, uma viva esperança no sentido de algo que nos dá, como posso dizer, nos faz viver de um modo diferente. Okay? Mas o que mais? O que é uma viva esperança? O que viva esperança tem a ver com ressurreição? É uma certeza, é uma esperança que tem vivacidade, é uma esperança que brilha, por assim dizer, né? É uma esperança que não desvanece, que não apaga, ela é viva. Né? Mas por que ele colocou viva esperança e ele falou que isso tem a ver com a ressurreição? Por quê? Por quê? Porque ele estava condenado e depois ele com a justificação, mas ele tem a esperança da vida eterna, alguma coisa assim. Aqui eu acho que não é sobre salvação que ele está falando. Quem? Jesus. Então, peraí. Se Jesus estava morto e voltou à vida, a minha esperança está em quem? Nele. E ele está vivo ou morto? Vivo. Então, uma esperança viva porque está fundamentada em alguém que está vivo. O mundo tem esperança em pessoas que estão, em pessoas que ressuscitaram. Por exemplo,
Você conversa com alguém e a pessoa fala assim, não, eu sou um seguidor de Buda. Buda ressuscitou? Não. Não, eu sou um seguidor de Allan Kardec. Allan Kardec ressuscitou? Não. Eu sou um seguidor de Karl Marx. Karl Marx ressuscitou? Não. Eu gosto muito, eu sou um seguidor ali fiel do... quem mais? Do... Maomé, enfim. Ele ressuscitou? Não. Então a esperança dessas pessoas é fundamentada em alguém vivo ou em alguém morto? É fundamentada em alguém morreu. É uma esperança, aí o paralelo que a gente faz, uma esperança morta. É uma esperança que não tem brilho, que não tem vivacidade, não tem garantia. Por quê? Porque ela encontra, é uma esperança que encontra sua base na sepultura. E que esperança há na sepultura? Não tem esperança na sepultura. A sepultura rígida, fria, ela não dá esperança para nós. Mas as pessoas fundamentam toda a vida delas nesses homens, nessas ideias que morreram e que continuaram mortos. Agora, o nosso Salvador, ele voltou à vida. Então a nossa esperança é uma esperança viva, porque está conectada a alguém que voltou dos mortos. E até quando Jesus vai viver? Para sempre. Ele não morre mais. Então a nossa esperança é uma esperança que pela eternidade ela nunca vai perder a sua vivacidade. Ela sempre vai estar lá. Muito legal isso. Sim. Jesus vive, né? A gente pode ver no amanhã. Exato. E no amanhã que, caso assim, a gente partir dessa para melhor, a gente vai ver Cristo. No caso do crente é realmente partir dessa para melhor, né? Os incrédulos falam a partir dessa para melhor. Eu falo, não sei se partir dessa para melhor, não. Tem uns caras aí que eu tenho certeza que não foi para melhor, não. Mas por quê? Porque a gente tem uma esperança viva. A gente descansa. A gente não vive angustiado o tempo todo. Vocês conhecem incrédulos que têm pavor da morte? Por que eles têm pavor da morte? Porque eles têm uma esperança, eles não têm esperança. Aliás, é isso que Paulo falou para os Tessalonicenses, não é? Que eles não deveriam ser como os incrédulos que não têm esperança. O crente tem esperança. Por quê? Porque é uma esperança viva. É uma esperança atrelada à ressurreição de Jesus. Então, o nosso maior inimigo, acho que é o John MacArthur que tem uma frase assim, o máximo que o nosso maior inimigo pode fazer, o máximo que o nosso maior inimigo é a morte. O máximo que a morte pode nos fazer é nos entregar para Jesus. Então, para nós, o nosso maior inimigo já foi vencido, já tem a garantia de vitória já. Então, é uma esperança viva que a gente tem. Viva. Os homens podem se levantar, os governos podem se levantar, as doenças podem vir sobre nós, as calamidades podem vir, a nossa esperança não está fundamentada nessas coisas. A nossa esperança está fundamentada em Jesus, que está vivo. Tem aquele hino, né? Porque vivo está, o amanhã enfrenta. Eu vou... Pastor Nicolas, quando você fala com o incrédulo que viver é Cristo e morrer é lucro, aí eles ficam doidos. Viver é Cristo e morrer é lucro. Lucro? Como assim? Morrer é lucro? Eles não entendem isso, não entendem. Porque eles não têm uma esperança viva. Para nós há esperança, para eles não. Para eles não. Para eles é. Legal, volta lá para o versículo 21 então, Eva, por favor. Então, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, algo central na fé cristã, né? Pedro está enfatizando isso, e lhe deu glória. Ao que Pedro está se referindo aqui quando fala que Jesus recebeu glória do Pai? Que momento é esse da história? Nós sabemos que o próprio Jesus falou que antes de encarnar ele tinha glória. Ele habitava com o Pai ali na eternidade e ele fala, a glória que eu tinha contigo. Mas depois que ele desceu ao mundo, ele saiu desse estado de glória, né? Então, que glória é essa que Pedro está falando? Que Deus, o Pai, deu glória a Jesus. Que glória é essa? Quando Jesus foi assunto aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, o que a Bíblia fala? O que aconteceu com ele? Onde ele se assentou quando ele subiu aos céus? À destra de Deus, uma posição de honra, de autoridade. Olha aí 1 Pedro 3,22. 1 Pedro 3,22. O qual, depois de ir para o céu, falando de Jesus, está à destra de Deus, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades,
e poder. Eles falam, peraí, mas por que os anjos, os príncipes, né, as autoridades, elas estão sujeitas a Jesus agora? Jesus não sempre foi Deus? Jesus sempre foi Deus. Mas agora ele é o Deus homem. Então, como Deus homem, ele foi colocado numa posição de autoridade. Ele sempre teve autoridade. Ele sempre foi soberano. Mas agora ele é o Deus homem. Ele é o Messias, que agora tem o direito de reinar como o nosso representante. Então, ele foi colocado nessa posição aí. Olha também Efésios 1:20. Efésios 1:20. É muito interessante porque em Efésios, Paulo do 20 ao 23. Vê se você consegue colocar tudo na tela aí, Eva, por favor. Efésios 1, 20 a 23. É muito interessante que Paulo fala que por conta da morte, da ressurreição, da exaltação de Jesus, os crentes participam disso. Nós, como crentes, estamos conectados com Jesus. Nós estamos unidos a Ele. E por causa disso, nós compartilhamos daquilo que Ele conquistou para nós. Paulo fala isso em Efésios 1. Olha só. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Aqui Paulo está falando o mesmo poder que age em nós para nos trazer vida, agiu em Cristo para trazê-lo à vida também. Então, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então agora, como Deus homem ressurreto, Jesus tem autoridade sobre todo o universo. Ele rege, ele tem o direito de reger agora todo o universo. Claro, ele sempre teve, ele é Deus, mas agora como Deus homem, como Messias, certo? Como escolhido de Deus. E ele tem essa posição de autoridade então. E Filipenses 2:9, põe aí por favor, Eva. Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2 é o famoso texto da humilhação de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tudo mais. Então, olha só, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também, depois dessa humilhação, vem a exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando fala aqui que foi dado a Jesus um nome, né? Não é que Jesus chegou no RG, no cartório do céu, e falou, agora o seu novo nome é esse, não é isso. Quando fala aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, é o próprio Jesus. O próprio Jesus foi exaltado e ele próprio está acima de todos. E ele próprio é aquele perante quem todo joelho se dobra. E todo o universo, seja por amor, seja por sujeição forçosa, vai dobrar os joelhos diante de Jesus. Todos. Sem exceção. Os seus inimigos vão ser colocados diante dele, vão se sujeitar a ele. Os seus servos vão estar diante dele, porque ele tem essa autoridade, esse poder, que foi essa posição singular que foi dada a ele, essa glória que foi dada a ele. Beleza, volta lá por favor então, Eva, pra gente ver o finalzinho. Então, 21, né? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esse binômio, fé e esperança, era essencial, era necessário para os leitores de Pedro? Eles precisavam de fé e esperança? Os leitores de Pedro, que eu falei lá atrás, no começo, que estavam passando por perseguição social, humilhação, zombaria, ataques, eles precisavam de fé e esperança? Sim, precisavam muito de fé e esperança. Eles viviam com esses ataques e tudo mais, muitas vezes com a visão nublada. Peraí, o que está acontecendo? Faz sentido isso? Tem valor isso tudo? Esse é o caminho certo mesmo?
Então, para tirar essas nuvens, Pedro fala, olha, a fé e a esperança de vocês tem que estar fundamentada em alguém. E quem é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança? Deus. Olha ali. De modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa dupla fé e esperança tem que estar apoiada em Deus, em nada mais. No que as pessoas podem apoiar a fé quando não apoiam em Deus? A fé e a esperança. O que dirige a vida delas em relação ao futuro? O que dirige as expectativas delas? O que move elas a acordarem todas as manhãs quando não é Deus? O que pode servir de fundamento para a vida das pessoas, para a esperança das pessoas, quando elas não colocam Deus como esse fundamento? O que elas colocam no lugar de Deus? O que elas podem colocar? Dinheiro, cultura, poder, filhos, o que mais? Eu posso colocar outros homens, outras pessoas. Eu posso colocar as circunstâncias. Agora está tudo bem, então eu vou apoiar minha fé e esperança nas minhas circunstâncias. Eu posso fazer isso? É possível. Tem gente que coloca a fé e esperança nos planetas e nas estrelas. Tem, né? Ainda bem que esse ano vai ser bom porque Júpiter está alinhado com Saturno. Então tá tranquilo, porque meu ascendente em Touro vai me dar legal. Porque Sagitário virou, então legal. Então esse ano vai dar tudo certo. Tem gente que colocou fé e esperança no Lula. Meu Deus. Tá comendo picanha com casca aí. Você frita, quebra a picanha assim, abre lá. Olha só a fé e esperança que levou, né? As pessoas podem colocar fé e esperança em rituais. Então, virada de ano. O que as pessoas fazem? Vão pra praia. Copacabana. Virou o ano. O que você vê o pessoal fazendo? Tudo de branco fazendo o quê? Pulando ondinha. Tem que pular a ondinha, né? Tem que pular lá 7 ondinhas lá para que o ano seja bom. Então, a fé e esperança das pessoas está fundamentada em quê? Em pular 7 ondinhas. Olha só. Tem gente que põe a fé e esperança na cor da roupa que usa no ano novo, não põe? Eu vou usar verde para atrair prosperidade. Vou usar... Qual que é a cor da saúde? É azul? Sei lá, né? Azul? Não sei. Todo final de ano roda na internet, né? Se você quer atrair essas coisas, né? Use amarelo, vermelho, azul, enfim. Se isso fosse verdade, ia ter gente pintada de verde aí, não. Aí não adianta. Mas as pessoas põem fé e esperança nessas coisas todas. E o crente? Onde o crente tem a fé e a esperança? Em Deus. Em Deus. Isso no nosso coração e na nossa mente. Qual que é o resultado disso para nós? O que isso causa em nós? Eu saber que o meu futuro e a razão pela qual eu acordo todos os dias, eu faço tudo o que eu faço, o que dirige a minha vida, o que dirige as minhas decisões, o modo como eu encaro o futuro, é Deus. O que isso causa em mim? Tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso está apoiado em Deus. O que isso causa no meu coração? Paz. Por que isso causa paz? Deus é bom? Deus é amoroso? Deus é protetor, provedor? Deus é generoso? Deus é fiel? Então eu sei que a minha fé e esperança estão depositadas em alguém confiável. Estão depositadas num lugar seguro. É seguro colocar sua fé e esperança em 7 ondinhas? É seguro você colocar sua fé e esperança na Mega Sena, na Mega da Virada? É seguro você colocar sua fé e esperança no Trump? É seguro você colocar sua fé e esperança no Lula? Meu Deus, é seguro não. Misericórdia, né? É seguro você colocar sua fé e esperança no Bolsonaro? Não. É seguro você colocar sua fé e esperança em qualquer outra pessoa? Não. Agora, quando você tem a fé e esperança em Deus, isso é seguro, isso te dá paz. Você pode encarar a circunstância que for, você vai ter paz, porque você sabe que você tem uma esperança que é viva, como a gente viu lá atrás, porque nosso Jesus está vivo, nosso Salvador está vivo,
E ele é a garantia da nossa salvação, a garantia materializada da nossa salvação, da nossa ressurreição. Então eu descanso. Débora? Essa é a paz que excede todo o entendimento que fala lá no Filipenses? Eu acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Porque lá em Filipenses o problema era a ansiedade, né? E os crentes para os quais Pedro escreve, certamente tinham dificuldade com ansiedade. Não ansiedade de, será que vai dar para pagar as contas? Não é isso. Mas ansiedade no sentido de, olha as dificuldades todas, isso tira a minha paz. Ansiedade significa você ficar num estado de aflição, né? E isso era compartilhado pelos crentes ali. Então, essa esperança, essa paz que a gente desfruta, só Deus pode nos dar. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós vivemos íntimos de Deus, nós temos essas verdades na superfície da nossa mente. E isso enche o nosso coração de paz. E os leitores de Pedro tinham que experimentar isso também. Bem como os leitores de Paulo lá em Filipenses tinham que experimentar isso também. Então, acho que tem a ver, né? Acho que são circunstâncias totalmente diferentes. Mas a paz que nós sentimos aqui é uma paz que todo crente sente. Seja em Filipos, seja para os crentes aqui que estavam espalhados. É a paz apoiada no ser de Deus. Em quem Deus é e naquilo que Ele faz. Então eu posso passar a circunstância que for. Isso não vai fazer eu ficar desesperado. É claro, irmãos, que nós ficamos às vezes aflitos, preocupados. É evidente, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos oscilantes. É natural que quando bate um vento mais forte, nós sejamos como Pedro, né? A gente olha e fala, não vai dar, e a gente afunda. Mas aí tem que vir Jesus segurar, Pedrão, né? Não, fica firme, continua olhando para mim. Né? Então, é normal que nós oscilemos às vezes, mas o crente não se desespera. Por quê? Porque a fé e a esperança estão em Deus, não estão nas circunstâncias daqui. Aqui pode virar de ponta cabeça. A minha fé e a esperança estão em Deus. Sempre. Deus não muda. Deus é fiel. E isso me traz paz. Isso me dá segurança. Isso me dá tranquilidade. Eu posso encarar o que for aí e posso ter isso no meu coração. Então terminamos. Finalmente, nós ficamos muitos dias aí estudando isso daí. Então vamos só rever aí os 5 pontinhos para a gente terminar. Então olha só. 5 informações sobre a redenção do crente. Primeiro, o crente foi resgatado para uma vida reverente. O crente foi resgatado de uma existência vazia. O crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. O crente foi resgatado a partir de um plano eterno. E o crente foi resgatado para viver com Deus. Então, essas são as 5 verdades, 5 informações sobre a redenção do crente. E o último versículo está explicado, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tá? Então está explicado aí o versículo. Terminamos então essa sessão e na próxima ocasião já podemos avançar para a próxima. Certo? E à luz disso que a gente estudou hoje então, como que a gente pode orar agora? Qual pode ser o conteúdo da nossa oração? Orar, fé e esperança, o quê? Em relação ao quê? Como nós colocamos isso diante de Deus? Senhor, obrigado pela nossa fé e esperança estarem fundamentadas no Senhor, e não em mim, e não em nada mais. Agradecer a Deus porque nós temos um porto seguro. O que mais? É uma esperança viva, né? É uma esperança que está fundamentada em alguém que vive para sempre. O que mais? Diga, Heitor. Orar para que, ao mesmo tempo que a gente tem uma esperança em Deus, a gente também tem que se empenhar, porque a gente tem que ser encontrado por paz, né? Pedro disse isso no 2 Pedro capítulo 3, ele fala que a gente deve se empenhar, mesmo a gente tendo a nossa esperança de que Deus um dia vai voltar, a gente tem que ser encontrado por Deus de forma irrepreensível e sem mácula. Então, acho que seria legal a gente isso que o Heitor falou, fecha o trecho todo, né? Porque qual que era a ordem que Pedro deu? Qual que era a ordem que a gente viu lá no começo? Qual que era a ordem? Esquecer a ordem?
Os irmãos têm que saber a ordem. Se der uma ordem, vocês têm que obedecer. Qual que é a ordem? Portai-vos com temor. E isso que o Heitor falou tem todo sentido. Se nós temos uma esperança viva e tudo mais, se nós temos uma fé e esperança fundamentadas em Deus, isso tem que causar em nós o quê? Uma vida reverente. Temor. Eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que viver me preocupando em agradá-lo. Eu não posso viver do jeito que eu quero. Então isso daí, isso tudo não é para deixar eu ter uma vida do jeito que eu quero. Não, é o contrário. Pedro usa isso como fundamento para que eu obedeça a Deus, não para que eu viva do jeito que eu quero. Então, é pedir para Deus nos dar temor a Ele. E acho que a gente pode pedir também para que Deus nos livre de apoiarmos a nossa esperança em qualquer outra coisa, porque às vezes nós podemos ser enganados como crentes. Aquele papo, por exemplo, de que... muito antigo, eu lembro quando eu era criança, antes disso já era falado isso daí, né? Que, por exemplo, o Brasil é o país do futuro, né? E aí todo mundo se apoia nisso, né? Não, que o Brasil vai mudar, vai ser tudo bem, a gente vai prosperar, e nossa, um país de primeiro mundo, e esse futuro prometido nunca chegou. Eu posso apoiar minha esperança nisso? Não. Senhor, me livra dos políticos mentirosos que prometem e não cumprem nada, porque eu não apoio a minha esperança nisso. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. É algo que tem a ver com a nossa santidade, com a nossa vida diária, é algo que tem a ver com o nosso caráter, com as nossas ações, com tudo, né? É isso que Pedro quer que seus leitores façam. No meio do fogo, vivam de modo santo. É isso que Pedro quer. Então vamos pedir tudo isso, né? Vamos pedir livramento, vamos pedir temor, santidade, vamos pedir, enfim, que Deus nos conceda tudo isso que estudamos aí. Senhor, nós agradecemos por essas verdades que foram aprendidas. Obrigado porque a tua palavra é muito rica. Obrigado porque nós temos uma viva esperança, diferente dos incrédulos que não têm esperança ou têm esperança naquilo que é passageiro. Tem esperança e fé naquilo que não salva. Nós não. Nós temos esperança no Salvador que está vivo. E tudo isso muda a nossa perspectiva. Tudo isso faz com que nós encaremos as dificuldades, as provações, as tribulações, as perseguições, as zombarias, com coragem, com destemor, com ousadia, com firmeza. Pedimos que o Senhor mantenha tudo isso no nosso horizonte. E que essa garantia de que tudo que nós temos está fundamentado no Senhor, toda a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa fé, a nossa relação com o Senhor está fundamentada em Ti, que tudo isso nos torne mais santos, mais irrepreensíveis, que nós não tenhamos uma vida relapsa em santidade, mas que nós vivamos com temor, e que nós não sejamos enganados pelos homens, que nós não sejamos enganados pelos políticos, pelos falsos mestres, que nós não sejamos enganados pelo nosso próprio coração e em algum momento venhamos a depositar a nossa fé e esperança em outras coisas, mas que nós lembremos que nossa fé e esperança estão em Ti e que o Senhor, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos garante tudo isso. Leve-nos em segurança para casa agora, que nós tenhamos um resto de semana debaixo da Sua bênção, debaixo da Sua proteção, debaixo do Seu amor. E em nome de Jesus, o Salvador, o Messias, que nós oramos agradecidos. Amém.